casal de cliente chegou até mim com R$ 380 mil investidos. Inicialmente, me disseram que não precisavam de consultoria financeira e o que eu falei para eles é para a gente ter o primeiro diagnóstico sem compromisso nenhum. E olhando a carteira deles, o que eu vi foi 3 situações. Primeiro, 3 fundos do mesmo banco, com uma taxa de administração e performance alta, todos da mesma estratégia e todos também incidindo o Come Cotas. Dessa forma, eu consegui mostrar para eles o que a gente poderia mudar e otimizar nessas questões que eu falei para eles. Hoje, eu vou mostrar exatamente o que eu mudei na carteira deles e o que pode mudar para você também, caso você esteja na mesma situação. Esse casal é um casal de médicos que tem 39 e 41 anos, com R$ 380 mil investidos há 6 anos. Quando eu abri a carteira deles, tinham 3 pontos que eu via de problema. O primeiro era a questão da estratégia duplicada. Quando você abria a carteira dos fundos, era basicamente a mesma estratégia, o mesmo risco. Então, eles não estavam diversificados, só mudava ali a questão do nome do fundo e das gestoras. Só que o risco que eles estavam sofrendo era praticamente o mesmo. O problema 2 era o custo real invisível. Todo fundo ele tem a questão da taxa de administração. E alguns fundos eles incidem a questão da taxa de performance, que é quando o fundo supera o benchmark. Então, por exemplo, se o CDI é um benchmark daquele fundo, o que ele exceder do seu benchmark vai ser cobrado uma taxa de performance sobre esse excedente. E até aí, não tem problema você ter um fundo que tem essa cobrança e esse custo. Porque se ele entrega resultado, tudo bem você ter esse fundo. A questão era que, nessa situação, eles estavam pagando 2 taxas de performance e 2 taxas de administração pela mesma estratégia. O terceiro ponto era a questão do Come Cotas nos fundos que eles estavam. Mais uma questão era, o problema não é incidir o Come Cotas, era que no valor que eles tinham aplicado nesses fundos, a gente podia ter a otimização fiscal. O Come Cotas ele acaba tendo um custo muito impactado na sua carteira, ainda mais quando você pensa em investir em longo prazo. Todo o último dia útil de maio e novembro incide essa questão do Come Cotas, que é a antecipação do imposto. Então pense que o valor que você está acumulando ali, ele vai automaticamente ter essa antecipação do imposto e o benefício que você deveria ter por deixar o dinheiro investido por mais tempo e lá na frente você pagar um imposto e o montante e tendo a questão dos juros sobre juros, acaba sendo impactada por esse Come Cotas. Então, mostrando esses 3 pontos para eles, ficou muito claro que a gente poderia sim otimizar a carteira de uma forma que ficasse muito mais eficiente na questão de risco, na questão de custos e na questão tributária. Então, utilizei ferramentas que a gente tem acesso para poder fazer isso, que é a questão até mesmo de fundos com estratégias diferentes do que a gente estava, que podem também trazer uma tributação diferente, né, serem isentos de imposto, por exemplo. Os ETFs são uma baita ferramenta para a questão de custos, eficiência tributária. Hoje, com o desenvolvimento cada vez maior dessa classe de ativo, a gente pode também otimizar na questão das estratégias. Então, foi uma das ferramentas também que a gente utilizou. E, principalmente, colocando os valores de uma forma que, na estratégia da carteira, trouxesse uma diversificação realmente de estratégia e também diminuindo o risco para o perfil deles. Então, mostrando isso para eles, ficou muito mais claro que o mais importante eles já tinham, que era a dedicação de guardar valores mensais, a questão de ter uma boa cabeça para manter um plano no longo prazo, porque isso eles já tinham, né? Já estavam investindo há 6 anos, fazendo aportes mensais, só que estavam só com um desalinhamento da carteira deles frente ao objetivo que eles precisam no longo prazo. Então, fazendo todas essas otimizações, ficou muito mais claro, colocando um mapa para eles de como a gente ia colocar isso em prática
e quanto que os números fariam a diferença no futuro para eles. E aí eu mostrei isso aqui para eles. A questão de olhar para o futuro, colocando tudo isso que eu falei em prática, tendo uma rentabilidade específica, uma metrificação, né, de quanto que a gente precisa ter para chegar no objetivo deles, olhando um perfil ali de investimento um pouco mais arrojado, mas ainda assim pensando numa rentabilidade mais conservadora de IPCA mais 6,17 e olhando o quanto eles guardam hoje patrimônio ali, né, mensalmente de renda, né, a gente consegue ver que o objetivo financeiro deles dá para chegar tranquilamente. Olhando nesse cenário que montei para eles, em 20 anos eles conseguem atingir, 20, 21 anos eles já conseguem atingir o objetivo de uma renda passiva de pelo menos R$ 20.000 vinda dos investimentos deles. Então, é muito claro para eles que o que eles precisavam era de uma carteira para os objetivos deles, porque estava muito mais alinhado com o que o banco queria que fosse do que realmente o que eles precisavam. Principalmente, né, eles entenderem que uma carteira de investimentos, ela tem que estar alinhado com o que você precisa. E não somente olhar ali, vou colocar em fundos que têm estratégias que talvez a rentabilidade pode ser muito expressiva pelo risco que sofre e tudo mais, só que você acaba não vendo algumas questões que não ficam óbvias, né? Como eu falei, não é interesse do banco ficar passando esses pontos para você. O importante para eles é realmente talvez trazer uma solução de um produto que seja bom, mas às vezes o produto bom para mim não é um bom produto para você. Então, por isso que ter essa questão do planejamento financeiro muito bem definido vai te dar a condição de ter uma carteira muito mais alinhada para você. Se tudo isso que eu estou falando aqui faz sentido para você, você está gostando, se inscreva aqui no canal. Eu estou postando vídeos sobre planejamento financeiro, investimentos e psicologia financeira toda semana. Se inscreve aqui para não perder nenhum dos próximos vídeos. E aí, depois de tudo desenhado, para a gente colocar na prática, obviamente que a gente não saiu vendendo os fundos e já fazendo toda uma realocação. Isso foi acordado com eles no sentido de todos os novos aportes a gente destinar para os produtos que vai otimizar todos os pontos que estavam ali desalinhados com o objetivo deles, e a gente dando saída de forma gradual. Por exemplo, vai incidir o come cotas, incidiu o come cotas no fundo, a gente já dá a saída para não ter essa questão da incidência de novo em novembro, por exemplo. Então, a gente foi fazendo aos poucos e migrando para os produtos que trouxe essas soluções, né? A questão da parte de estratégia, a questão da parte de custos e também da questão tributária, que além do come cotas, a gente também pode fazer uma otimização para não pagar, por exemplo, os 15% de imposto somente depois de ficar 2 anos no ativo, que é de acordo com a alíquota regressiva de renda fixa, alguns ativos isentos de imposto, então trazendo tudo o que a gente precisava e o que eu identifiquei que poderia melhorar na carteira deles. Se hoje você tem uma carteira de investimentos que vai muito de encontro do que eu estou falando aqui, o que você pode fazer para mudar isso? Primeiro ponto é olhar qual que é a estratégia desses fundos, não ficar só observando a questão da rentabilidade passada. Muita gente faz isso, né? Ficar olhando se o fundo tem ido bem, até porque a rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura. O segundo ponto é você entender um pouco dessa questão dos custos ocultos, né? Não ficar muito focado só, tem taxa de administração e performance e esse fundo é ruim. A questão do custo é mais se aquele fundo te entrega realmente valor sobre o que você está pagando. E o terceiro ponto é você entender se você consegue otimizar na parte tributária, que é onde você pode, ao invés de correr mais risco para ter uma rentabilidade melhor, você às vezes sofre o mesmo risco e tem a questão da otimização tributária. E no final, o casal conseguiu sair da reunião com muito mais clareza, primeiramente dos custos que eles tinham atualmente, e viram que o problema não era o banco, não eram os custos que eles estavam tendo, era que realmente estava desalinhado com o que eles realmente precisavam,
e a gente conseguiu otimizar esses pontos. O segundo é olhar que eles conseguiram identificar onde eles vão chegar no futuro com a dedicação que eles estão tendo, com uma carteira de investimentos que vai muito mais para o que eles precisam, e então dá muito mais clareza do que realmente está, o porquê eles estão investindo. E se tudo isso que eu falei aqui fez sentido para você e você quer que eu faça uma primeira análise de como que está a sua carteira na questão de custos, na questão principal de riscos em relação ao seu perfil de investimento, se você está indo para o caminho correto ali dos seus objetivos, eu vou deixar na descrição o link da minha consultoria. Você pode preencher as primeiras informações e a gente faz a primeira reunião onde eu te passo o diagnóstico inicial sem custo nenhum, e aí sim a gente entender se faz sentido o meu atendimento para você e a gente colocar um plano em prática. Agradeço por ficar aqui até o final do vídeo e até mais.